verso 4. Hebreus 12, quer dizer, verso 6. Hebreus 12, 6. Todos acharam? Quem não tem Bíblia, presta atenção na leitura, né? Vamos ler. Diz assim, olha. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe, e para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filho, pois que filho há que o Pai não corrige. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardo e não filho. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e, então, viveremos, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Amém? Poder sentar. Veja bem, nós vemos que o problema é que o nosso país é um jugo muito grande. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que nós precisamos ser disciplinados em tudo. Quando Jesus começou a falar a respeito de João, ele começa a dizer assim: João, ele veio não comendo e nem bebendo. Mas por que João não comia nem bebendo? Porque João pregava no deserto. A igreja do João era o deserto e ele batizava no Rio Jordão. Aí você fala assim, mas como que era o João? O João, ele era o Elias que vinha antes de Jesus. Quando Deus, o Pai, fala lá em Malaquias das 4 maldição, né? Ele fala assim, porque o povo está trazendo resto e o sacerdote estava aceitando e estava oferecendo o resto para ele. E ele diz assim, porventura eu não sou rei grande sobre toda a terra? Oferece resto para o rei de vocês, para ver se ele aceita. E eu não sou rei grande e tremendo sobre toda a terra? Vocês me tragam o resto. Primeira maldição, trazer o resto. Porque Israel ficou 70 anos cativo lá na Babilônia. E quando a pessoa é cativo, escravo, ele perde a identidade. Ele não tem direito de pensar, de se expressar, ele é escravo. Tanto é que os instrumentos ficavam pendurados no salgueiro e eles não cantavam. Salgueiro é uma planta que existia lá. As árvores penduravam tudo.
e eles pediram para cantar, e falaram, mas como nós vamos cantar se nós estamos distante da nossa terra? Nós não temos alegria para cantar. E eles voltaram, e eles estavam acostumados com a escravidão. E devia que levar o melhor para o Senhor, eles levavam o resto, fazendo o contrário do que estava escrito. E o sacerdote aceitava. A segunda maldição era o sacerdote aceitar. E a terceira maldição, de roubar no dízimo e nas ofertas alçadas. A quarta maldição é que o pai não entendia os filhos e os filhos não entendiam o pai. Contendo, dissensão, desavença. Quarta maldição: enquanto vocês não resolverem esse problema, eu não vou mais falar com vocês. Eu sempre digo, 4 maldições. Deus ficou 400 anos sem falar com Israel. Não tem inspiração, não usou nenhum profeta. O Espírito Santo não falou mais. E ficou uma lacuna no tempo. E aí, quando nós olhamos, nós vemos sempre, entre o Novo Testamento e o Velho Testamento, folhas brancas. São os 400 anos que eu estou sem falar. Ele disse, eu vou enviar o meu anjo, o profeta Elias, ante a minha face. E ele vai preparar o caminho, ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra. Aleluia, Deus. 400 anos, João Batista nasce de uma mulher já velha que não podia ser mais mãe. Isabel, o sumo sacerdote Zacarias, estava no dia dele ministrar, e quando ele entrou no Santo Santo, lá estavam querubim mensageiro, o Gabriel, e vem e diz para ele que Isabel ia ser mãe. Ele duvidou e ele ficou mudo até que ele pôs o nome de João. Ele escreveu numa tabuinha. Me dá uma tabuinha, seu nome é João, porque esse é o nome, você vai pôr o nome dele. Ele deu o nome para ele pôr. Falou para ele como cuidar, mas ele não acreditou, porque ele era velho, a mulher é velha. Só que eu aprendi uma coisa: Deus, ele faz o impossível. Aleluia. E o João é 6 meses mais velho do que Jesus. Como Maria era prima de Jesus, Isabel era prima de Maria, também João Batista era primo, secundário de Jesus. Primo. E João Batista foi o precursor. João Batista era o Elias que havia de vir. Tem muita gente, não, mas vai voltar Elias, vai voltar Enoque para morrer. Mentira. Eles não vão voltar mais. A Bíblia fala que a fé deles venceu a morte. Deus arrebatou um para ele por causa da fé dele, que é o Enoque. O outro, Deus arrebatou um para ele por causa da fé dele. O outro, Deus arrebatou um carro de fogo no meio de redemoinho por causa da fé dele. Esses homens venceram a morte. Ele vai morrer mais, como muitos de nós também não vamos morrer, porque nós vamos ser arrebatados vivos. E os que estão mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e imediatamente junto nós subiremos ao encontro do Senhor nos ares. E o João Batista, ele vestiu igual a Elias, uma túnica de pele de animal, um cinto de corvo no seu peito. E aí, ele não entrava na cidade. Nós vemos uma tipificação lá do Elias. O Elias não ficava dentro da cidade, era o Monte Carmelo. Ele pregava em cima do Monte Carmelo. Não era igual a Eliseu, que já estava dentro da cidade. Eliseu já tinha tipificação de Jesus Nazaré dentro da cidade. Mas João Batista era no deserto e comia gafanhoto
e mel silvestre, e batizar o povo no Jordão. Aleluia. Aí vem um sem conhecimento. Eu já vi quantas mensagens mentirosas, erradas, homens afirmando, meu irmão, vai dar conta. É uma outra coisa errada. Ah, não, aquilo lá é uma fruta, meu irmão, essa fruta nunca existiu. E nem vai ser gafanhoto. Não sabe que o Oriente come gafanhoto, come um monte de coisa. É por isso que acabou vindo o coronavírus. Porque comer, a China come cru. E o João Batista tinha uma barbona. Já pensou você ver um pregador com barbona batendo aqui? Aqui mesmo, vou mostrar aqui que bate a barba dele. Ele era um nazireu perpétuo, ele nunca ia passar navalha nem no cabelo, nem na barba, em parte nenhuma do corpo, ainda era peludo ainda. É que não trazia o cabelo. Aí veio um monte de pregador aí, falou, não, mas tem que ter o cabelo curto, é mentira. É mentira. Isso é julgo. Tudo é julgo. E o João Batista começa a pregar e anunciar o que é preparar o caminho. Quando o rei vinha, alguém ia tapar os buracos, aplanar os caminhos, é acertar a beirada assim. Então, barranco, acertar, limpar, deixar limpinho para o rei passar. E João Batista, com a mensagem dele, ele preparou o caminho para o Senhor dele, para o rei dos reis, Jesus de Nazaré, que vinha após ele para pregar. E ele começa a converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Preparou! Aí falaram assim para Jesus, estou rogando para ele, se ele era o Senhor, o Messias, ele falou. Ele falou, mas não era mister, que Elias viesse primeiro. Estou falando quando o homem não tem o Espírito de Deus, ele pode ler esse livro aqui 10 vezes, ele nunca vai entender. Ele pode interpretar qualquer livro fora desse, mas aqui ele não vai conseguir. Porque isso aqui tem que ser pelo Espírito Santo. Então, muita gente que lê, prega ele, mas não tem direção do Espírito Santo. Mas por quê? Ah, mas eram pregadores da palavra de Deus, era. Mas não era mister que julgou o quê? Elias desce primeiro, ele veio. E vocês fizeram dele o que quiseram, e vocês não viram ele, não enxergaram ele. Cortaram o pescoço dele ainda. Não é? O João Batista era o Elias. Aleluia. O Elias veio antes. João veio não comendo e não bebendo. E aí o que falaram? Você acha que você vai agradar todo mundo? Vocês falaram que o João tem demônio, porque ele não comia e não bebia. E o Filho do Homem veio comendo e bebendo, e vocês falam, e eis aí um comilão e beberrão de vinho. Está escrito ali, beberrão de vinho. Que Jesus está nem bebendo, mas um pouquinho de bebeu. Não era bastante. Eu vou contar 2 testemunhos que andar. Tem gente que fala assim, não, mas eu sirvo a Deus direito. Ah, ele eu quero ver. Eu vou falar de novo que eu aprendi muito dentro da psiquiatra. Tem muita gente bonzinha que não vai entrar. Para herdar o reino do céu tem que nascer de novo. E nascer de novo é ter o Espírito Santo assentado no seu espírito. Uma palavra sistemática não pode mostrar o Espírito Santo, porque tem que ser uma palavra revelada. É a vida. Porque quando eu entrego a minha vida para Jesus, não é que eu vou ser salvo, isso que é o problema. Tem gente que fica todo o tempo da vida dele buscando a salvação, e o Salvador é Jesus. E quando eu decidi entregar minha vida para Ele, porque foi Ele que me escolheu, não aceitei, não foi o que aceitou eu.
Aí o Espírito Santo assentou aqui, independente se eu era usuário de drogas, se eu fumava, se eu bebia, o que eu fazia de errado, independente, eu recebi salvação imediatamente, porque a salvação está no Espírito Santo assentado. Lembra que eu falei da arca? Ele estava sentado na arca, mas agora ele está sentado aqui. Aleluia. E além disso, ele batiza com o Espírito Santo e fogo. O Velho Testamento não tinha batido com o Espírito Santo nem com fogo, só no Novo. E o novo nascimento só no Novo Testamento. O Velho também um dia. E aí eu andava no dia, não, mas eu posso morrer de trabalhar com o Senhor. Se eu não pedir direção, não andar na direção do Espírito Santo, as minhas obras vão ser reprovadas no tribunal. O que é tribunal? Pódio. A palavra tribunal no grego quer dizer pódio, lugar aonde o atleta recebe o prêmio. Igreja que é salva no Senhor Jesus jamais vai no trono branco para ser julgado. O julgamento não é para dizer que vai ser salvo, é para ver se as suas obras é provada ou reprovada. E o que é obra? Tem 6 tipos de obra: ouro, prata, pedra preciosa, feno, madeira, palha. E o que o fogo queima mesmo? O fogo queima madeira, queima palha, mas tudo é obra. Tem 6 obras que nós fazemos para Deus. 3 é provado, e 3 o fogo vai queimar. Eu vou só perder tempo. É muito pastor de igreja grande que se entra lá. Eu vou falar de novo, de igreja grande, famoso, se entra lá com uma coroa lisa, sem nada, ele vai ter que dar glória. Porque nós temos que andar na direção do Espírito Santo. E tem gente, não, mas eu sirvo direito, serve mesmo? Ou aquele que está sentado em mim é que faz eu andar certo. Ou aquele que está sentado em mim, quando eu estou fraco, balançando o joelho, ele vem cá, fortalece, põe uma âncora embaixo, ele está gemindo para botar em pé. É você ou ele? É ele que assiste você na fraqueza, é ele que te ensina, é ele que te dá direção, ele é o professor, aquele que dá a direção, que indica o caminho. É o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, Senhor, é Deus. Ele ainda ora no nosso lugar, porque nós não sabemos orar como convém. Ele vai lá e ora no nosso lugar. O pastor pegou o táxi. Pegou o táxi, não podemos, né? E aí o taxista fumava igual caipora. Sabe aquele um que acende um cigarro, apaga? Nem apaga, já que o próprio cigarro acende, outro põe. Ele põe o cigarro na boca e falou para o pastor, quer um? Eu estou falando de palavra revelada de quem tem vida com Deus. Não de quem é santarrão e tem arca aqui que prega mentira. Se fosse um desses, tinha matado ele, nunca tinha ganhado ele para Jesus. Eu estou falando de andar na direção do Espírito Santo. O Senhor não tem poder, você acha? Assim vai falar. Mas o pastor tinha o Espírito Santo sentado nele. Palavra revelada. Andava na direção de Deus. Eu aceito. Acendeu, deu para o pastor começou a fumar. Aí ele falou assim, acabou de fumar, ele, o senhor quer mais um? Não, estou satisfeito. Mas o senhor, presta atenção no que eu vou falar aqui, ó. O senhor fumou um, pode fumar outro. Ele falou, não, eu estou satisfeito com isso. Mas fuma outro. Ele falou, não, essa é a minha diferença, é a sua. Eu com um estou satisfeito, você não. Aquele homem na hora converteu, porque estava descendo a lenha nos crentes. Naquela hora ele converteu a Jesus de Nazaré. O taxista converte. Aleluia. Mas quem que deu a direção para o pastor? O Espírito Santo. Lá naquele dia ele vai receber uma pedra.
por aquela vida. Pastor, ao inverso do outro que eu não vou falar hoje, né? Porque eu já contei um monte de vezes. Aí o pastor estava lá, Espírito Santo, direção do Espírito Santo. Não é para a gente fazer as coisas por querer fazer. Eu já falei, se nós tivermos necessidade de voar, ele vai fazer qualquer um de nós voar para mostrar para o adversário que ele é Deus. Aleluia. Ele faz. Pastor orando, Deus falou, deu direção para ele entrar no carnaval. Você não tem poder, irmão, ele está no carnaval. Não é isso? Santarrão não fala isso? O pastor foi lá e montou nascimento do homem, morte do homem, a criação, começou na criação e veio fazendo a ala, né? Faz as alas, como é que chama a outra lá que eu falo tanto, eu esqueço o nome que tem no. E tem lá, como é que chama? No carnaval tem. Ele fez tudo certinho, dentro da Bíblia tem também. Ele foi lá, fez certinho, até ver a morte de Jesus, ele fez o homem no Novo Testamento, ele foi fazendo tudo certinho. Um monte de carro. Aí chegou a vez do pastor, falaram assim, vamos zombar do pastor? Vamos dar a nota boa para ele? Para nós zombar dele, vamos zombar. Só que quando Deus está no negócio, ninguém zomba de ninguém. Deus honra aquele que está na direção dele. E quando o pastor entrou, que começou a passar, cada ala que ia passando ia mostrando tudo. Quando o pastor terminou de passar, não tinha um que estava dando risada, conversando, todo que estava lá em cima, juiz, todo mundo chorando. A ala que ia ser o próximo que entrar para desfilar, não conseguiu, acabou o carnaval, e o pastor ganhou 10 em tudo, foi campeão. Assim que Deus quer trabalhar. Aleluia, Deus. Pena que o nosso relógio está correndo muito, tem mais falar. Tinha mais. Eu estou falando de julgo. Da maneira que os homens viu a Bíblia. Mas eu vou deixar esse negócio mais para frente. Porque não vai dar para me falar, agora não vou. Eu estou falando de disciplina. E vou contar do pastor. Ele falava assim. Ele achava estranho o pastor falar para ele lá na Indonésia. Na parte do país português, lá que eu esqueci o nome. É um país português lá, na Indonésia. Esse pastor foi daqui para lá. E lá o pastor saudava ele falava, Mike, crê no Espírito Santo. Esse é o problema. Então, um monte de pregando falando que crê no Espírito. Ele era pregador, pastor pregador. Até que um dia falou, mas pastor, no terceiro dia, nas 3 dias falando a mesma coisa. Por que do Senhor? Fala para mim, crê no Espírito Santo. Eu não fico andando no pecado, eu sou dizimista, eu não fico traindo minha esposa, cuido da minha família. Sabe qual foi a resposta? Eu vou contar isso aqui na outra, porque não dá tempo de eu falar tudo mesmo. Eu ia falar mais da mulher, a importância da mulher. Domingo é dia da manhã. A importância da mulher para entrar no mundo. Para entrar nesse mundo, nós só entramos através da mulher. Por isso que Jesus teve que nascer mulher. Mas não vai dar tempo de pau. Vou dizer uma coisa para você. Se fosse outro pastor, ele ia falar bruto, que ele falou. Mas pastor, por quê? Eu faço tudo certinho, o senhor fala para mim, crê no Espírito Santo. O pastor olhou bem para ele e falou, Mike, crê no Espírito Santo. Glória a Deus. É por isso que eu amo Jesus. Eu posso não ser entendido por muitos, mas eu estou pregando uma coisa verdadeira. Antes de eu orar, eu fiquei feliz hoje que a irmã Isabel ligou, a mamãe do pastor Adalto, para falar da irmã. Ela não estava nem querendo mais tomar, que o meu cabelo não vai tomar mais. Foi só hoje. Eu falei que ela estava curada. Por causa dela. Uma desviada. Enfermeiro desviado
quadrangular, voltou para Jesus. Deus tem operado grandes milagres. E a gente tem que cada vez mais aproximar de Deus. Porque o dia que nós achamos que somos santos, que estamos fazendo demais, aí é o problema. Eu sempre lembro de uma coisa que o profeta disse: conheçamos, prossigamos em conhecer o Senhor. Isso aí nunca para. Outra coisa, nós continuamos escrevendo a Bíblia. O pastor estava falando aqui, mas é a realidade. Atos não tem bênção apostólica porque é a continuação da igreja. É para nós continuar escrevendo a história da igreja. Amém? Quando o pastor dentro falou, nós somos o Cristo aqui na terra, não o Cristo Deus, mas o Cristo homem. Nós temos que ter essa mensagem no nosso coração e ter a mesma petulância que o Cristo tinha de dar ordem para as coisas mudarem e não fugir das coisas. Se precisar falar, que nem nós já falamos com o presidente, já falamos com o mundo inteiro, com as autoridades do mundo inteiro, vamos continuar falando. O que o Espírito Santo precisar falar, nós temos que falar. Até o dia que o Elias foi lá e falou: olha, por causa de você, acaba. Não vai chover e nem cair orvalho aqui em Israel, segundo a minha palavra. 3 anos e meio sem chuva e sem orvalho. Agora, uma coisa é que eu tenho amor na vida. Isso eu tenho amor. Eu quero o seu bem. Tem gente que pode não me compreender, mas eu sou amoroso. Eu sou amoroso com toda a vida. Igual a pessoa fala: mas você fala com a criança, parece que está falando com o adulto. Eu sei que a criança está me entendendo. Amém? Deus abençoe você. Agora fala com fé aí, que Deus vai operar.